Olá pessoal do Somos Todos Mestres, novamente aqui com vocês. Eu venho trazer mais esse episódio, eu junto com o querido Jefferson. Olá Jefferson. Olá, Érica. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí de volta. Mais um podcast aqui com muita alegria e determinação. Isso mesmo. Hoje a gente veio falar com vocês sobre um tema que nenhum de nós dois somos especialista nesse tema. Começamos bem. Mas, para falar a verdade, eu acho até, Jefferson, que todos os outros temas que nós trouxemos aqui Também. no canal, nós não somos nenhum especialista nesses outros temas também. Porque Sim, eu muito bom. acredito até que quando a gente se torna muito especialista em alguma coisa, a gente se limita para abranger algo até maior, né? Algo até além. Então a gente não é especialista nesse tema Isso aí. que vamos trazer hoje. Por isso que eu disse que você começou bem. Que bom. Mas nós resolvemos trazer esse tema para vocês porque é algo muito interessante que, apesar de não sermos tão conhecedores a fundo do tema, é algo que o que a gente sabe dá para trazer para vocês, algo para elucidar mais a cabeça de quem ainda não conhece, para trazer um conhecimento para quem ainda não sabe. E para quem conhece, você pode estar vivenciando algumas coisas que eu vou compartilhar que acontecem comigo. E aí você pode começar a ter uma visão totalmente diferente se estiver ocorrendo com você ou se começar a ocorrer. Que é a questão dos animais de poder. A gente resolveu conversar sobre isso porque eu estava contando para o Jefferson algumas experiências que eu tenho com visão de animais. Geralmente, quando eu conheci o xamanismo, conheci os animais de poder, eu não conheço o xamanismo também a fundo, não. O que eu conheço dos xamanismos é a questão dos animais de poder. E aí, quando eu conheci essa questão dos animais de poder dentro do xamanismo, eu comecei, primeiro de tudo, a buscar explicações através do xamanismo, através da medicina dos animais no xamanismo, para as visões que eu tinha a respeito dos animais. Não somente visões durante meditação ou em estado hipnagógico, ou então às vezes deito para ir dormir, estou acordada mesmo, fecho os olhos, começo a ver aquela imagem daquele animal na minha tela mental, ou então em sonho. Acontecia muito antes de vir as imagens em tela mental, acontecia muito em sonhos, de eu ter sonhos com animais assim, e era algo muito incrível. Quando eu descobri a questão dos animais de poder e comecei a olhar o que significava aquela energia daquele animal, gente, foi incrível como aquilo se conectou com o que eu vivenciava na minha vida naqueles momentos em que eu via a imagem daquele animal. E aí eu estava contando para o Jefferson que teve uma experiência recente minha. Só antes de comentar a respeito dessa experiência, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que é animal de poder. Sim. Você quer passar, Jefferson? Não, pode. Posso? Não, pode falar. Pode falar, querida, claro. O animal de poder, eu costumo usar uma analogia, que é a analogia dos signos. Que cada um de nós temos um signo, né? De acordo com a data que nós nascemos, a gente tem aquele signo ali que é pré-determinado para nós. E o animal de poder, a questão dos animais de poder também, cada um de nós, dentro do xamanismo, nós temos um animal que é o nosso animal de poder. Que é um animal que a energia desse animal representa a nossa energia. É claro que não vai representar 100%, porque da mesma forma que dentro do signo tem toda uma astrologia por trás, por mais que a gente tenha um signo que é aquele que é o principal, mas nós também temos todos os outros signos dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso mapa astral. Então, assim, e todos esses outros signos, as posições, tudo, os outros planetas, tudo, vai determinar certas características que nós desenvolvemos, que nós temos aqui. E também a questão dos animais. Mas tem aquele animal que a energia dele representa muito da nossa energia. Da energia que nós, da personagem Érica, do personagem Jefferson e de cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Mas, então, a questão do animal de poder é isso. Cada um de nós temos uma representação da nossa energia através do animal.
E dentro do xamanismo, o pouco que eu sei é que os índios, pela sua sabedoria dentro da natureza, né, vivendo em comunhão com a natureza, eles observavam qual era a energia de cada animal. O que cada animal representa, né, energeticamente dentro da natureza. Então, e tudo isso foi catalogado, né? E tem um conhecimento hoje em dia que, ainda bem, foi passado pra gente. Sim. Né, Jefferson? Porque a gente dos consegue... nativos, né? Dos ancestrais. Exatamente. Dos ancestrais que chegaram até o homem urbano, né? Também, porque aí é algo que a gente pode se utilizar também, não só pode, como deve utilizar essa energia a nosso favor. A gente vai comentar um pouquinho mais à frente aqui sobre um canal, uma pessoa que é quem eu gosto muito, que é o Vitor França. Eu gosto muito das explicações que ele traz sobre os animais de poder, porque eu sempre gosto de manter hoje em dia na minha vida, cada vez mais, o foco na positividade. Eu compreendo que a gente está aqui sim numa dualidade ainda, que o nosso planeta está nesse processo de ascensão, ainda não ascendeu, então ainda tem a questão da dualidade, ainda tem a questão da negatividade, mas eu acredito que a gente focar e ficar só olhando ou trazendo muito a questão do negativo é algo que nos prejudica a vibrar no novo, a vibrar nessa energia nova do planeta. E eu gosto muito das explicações do Vitor França, porque ele traz justamente as explicações e ele é muito fiel, pelo que eu vejo ele falando. Ele é muito fiel realmente ao xamanismo raiz, ao xamanismo que traz mesmo as explicações fiéis. Então, não é nem somente a explicação dele, né? Mas a explicação que o xamanismo mesmo traz sobre os animais. E são sempre explicações muito bonitas. Eu fico maravilhada quando aparece um animal novo na minha visão e eu vou lá no canal dele saber das explicações. É incrível. Consultar nos arquivos, né? Consultar nos arquivos. Vou. É incrível, assim, observar o quão rico e quão lindo é todas as energias que estão ao nosso redor e que elas sempre estão para nos contribuir. Por mais que seja um animal que, por conta do nosso convívio muito no urbano, ter perdido totalmente contato com a natureza, a gente começa a olhar para esses animais com asco, com nojo. E aí quando a gente vai ou com nojo ou então com aversão, que é a questão que eu vou comentar do crocodilo, eu tinha muita aversão a esses animais, crocodilo, cobra, não gostava se aparecia na minha tela mental, eu já ficava, ai meu Deus, o que é isso? Até cair nas explicações do Vitor e falar, gente, que incrível! Mas recentemente eu estava passando por uma situação muito difícil, porque eu estava com uma oportunidade nova para ser desempenhado, um processo novo a ser desempenhado. Só que eu estava vivenciando algumas dificuldades, e dificuldades inclusive relacionadas à raiva. Não que eu estivesse sentindo raiva, mas eu estava tendo que vivenciar com a raiva vinda de outras pessoas, né? Enfim, aí eu fiquei muito na dúvida se eu dava continuidade ou não, se eu ficava ou não, se eu permanecia ou não, se eu fazia aquilo ou não. E dentro do meu coração eu sentia muito forte que era para fazer, só que não é muito simples quando a gente está passando por processos e tendo que lidar com processos, inclusive processos relacionados a energias assim, de raiva, de agressão. E aí eu fiquei muito assim, faço, não faço, continuo, não continuo. Fiquei muito na dúvida. E eu fui dormir, eu realmente estava muito angustiada, gente. E quando eu fui dormir, eu nem cheguei a fazer uma oração, não. Eu estava tão conectada o tempo todo, o dia todo, pedindo resposta, pedindo para o universo me mostrar se era realmente para eu continuar naquele passo, ou se porque o sentimento que eu tinha era de desistir, ou se eu desistia. E aí eu fui dormir, fechei os olhos, eu estava acordada ainda, tudo, fechei os olhos, eu comecei a ver a imagem de um crocodilo, e aí na minha tela mental aquele crocodilo vinha assim, chegava muito próximo, eu via ele só com um olhinho assim para fora da água, aí de vez em quando eu via ele por baixo, como se eu estivesse por baixo dele, e ele vinha assim, eu chegava a ver aquela parte de baixo dele assim, da boca, tudo. E foi incrível, porque como hoje em dia eu não olho mais para os animais, principalmente quando vejo em meditação ou tela mental,
não olho mais com essa questão. Eu sempre sei que tá vindo para mim uma resposta ou uma insight, uma intuição. Aí eu não olho mais com tipo, nossa, coisa horrível, por que eu tô vendo um crocodilo? Não, eu simplesmente hoje em dia eu aproveito a imagem. É muito legal. E nesse dia eu aproveitei muito, assim, deixei a imagem fluir o quanto quisesse, nem não forcei para sair nada. E ficou bastante tempo no crocodilo. E geralmente quando eu vejo imagens de animais, eu recebo 2 imagens. Não vem um animal só. É raro acontecer. Eu acho que nunca aconteceu de vir um animal só. Vem 2. E aí o segundo animal geralmente fica menos tempo. Às vezes fica intercalando a imagem entre um animal e outro, mas sempre com um foco em um animal. E aí o segundo que veio nesse dia foi um tigre. E eu tinha ficado até... tigre já tinha aparecido pra mim, mas eu não lembrava das explicações. Aí vai eu, né? Eu pensei, tá, beleza, entendi. Amanhã assim que eu acordar eu vou olhar as explicações sobre esses 2 animais. E aí eu trouxe só um pedacinho, eu vou ler pra vocês, de tudo isso que eu contei que eu tava vivenciando, a respeito do jacaré. Um mergulho profundo dentro de si mesmo nos transmite uma energia favorável de trocar a raiva, trocar uma agressividade por uma ação produtiva. Gente, Uau. Quando eu escutei o Vitor França falando isso, eu falei... porque parece que tá falando pra você. E tá falando pra você mesmo. E aí eu falei, gente, que incrível, que incrível. Aí depois veio outras falas, de tipo, evocar a energia deste animal para ter uma visão mais profunda de si mesmo e daquilo que pode ser feito perante a sua vida, para ter uma visão mais instintiva. Quando você quer produzir algo, quer criar algo, quer mudar algo na sua vida, e você pode estar ansioso ou dentro de você mesmo, ou de um processo de ebulição, então você pode canalizar a energia desse animal para que uma ação se resolva, para que venha uma ação produtiva. E eu fiquei assim, gente, que incrível, incrível, Jefferson, foi incrível, porque cada vez que eu Foi certinho, né? Foi certinho. Foi, e cada vez que eu tenho visão com animais é assim, quando eu vou olhar o significado dentro do xamanismo, eu falo, gente, é incrível como casa muito com o que eu tô vivenciando. E o tigre veio falando sobre que ele é um caçador de oportunidades, que ele está sempre atento aos sinais que a vida vai trazendo todos os dias. E eu até anotei aqui embaixo, que evocar a energia desse animal para trazer, para agir com mais rapidez e com muita persistência para alcançar seus objetivos. Porque era um objetivo meu, mas eu estava quase desistindo desse objetivo. E aí, o tigre, na sua esperteza e astúcia, procura estar atento às oportunidades divinas que o Criador coloca à disposição do seu coração. Eu li, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, como é tudo muito rico, assim, é muito lindo, porque era a resposta que eu estava pedindo dentro de mim mesma. Para falar a verdade, eu já tinha chegado à resposta de que não era para eu desistir, que era para eu continuar, era o que eu sentia muito forte dentro do meu coração, sabe, Jefferson? Só que não estava sendo simples lidar com aquilo, lidar com aquela energia de raiva, lidar com aquela energia de agressividade. E aí, quando me veio essa imagem desses animais, de tipo, evoca a energia desses animais, porque eles vão te ajudar a subir, a elevar seu campo mais e passar por esse processo agora de uma forma mais tranquila. E foi isso que eu fiz. Aí, e deu certo. Deu totalmente. Nos dias seguintes, nos dias seguintes, eu comecei a absorver, sempre mentalizava durante as minhas meditações, ou durante o dia mesmo, mentalizava esses animais e mentalizava que o meu campo energético estava recebendo essa energia, essa força desses animais. E hoje em dia tá prazeroso, não tem mais a raiva, a irritabilidade nesse processo, ele tá fluindo, assim, tá muito gostoso. Que legal. Eu acho que obrigado, Érica, por você compartilhar essa história. Você tem sempre histórias maravilhosas para serem compartilhadas. Eu acho que o que faz diferença no teu caso é que você é uma mulher, uma pessoa muito conectada aos sinais. E você vê que o tigre tinha esse lance dos sinais, né? Você falou, né? Ele fica esperto nos sinais, né? Então, ou seja,
provavelmente, ou você, a sua consciência, né, você, consciência, espírito, né, quando o corpo dá uma apagadinha e você sai fora, te trouxe essa informação para você resgatar quando você volta no corpo e fazer um movimento. Ou sendo seu processo interno, ou sendo dos mentores que te acompanham, eles passaram como se fossem aquelas intuições, os sinais que eles vão passando, para que você possa perceber esse conteúdo e que você faça o processo, entendendo do tal do livre-arbítrio, né? De você seguir fazendo as escolhas. Mas os mentores, os amigos espirituais, os guias espirituais, o anjo da guarda, que seja, eles dão dicas, né? Eles intuem aquilo que a gente falou no programa anterior, que não adianta falar que os mentores, ou Deus, ou o anjo da guarda, sei lá, que ficou de mal de você. É o contrário. É você que não está vendo, é você que não está percebendo, você que não está deixando a ficha cair, você que não está conectado. Mas é claro, precisa disciplina, precisa foco, precisa estar conectado com a tua essência. Se não tiver, gente, não dá para perceber. Simples assim. Vai ficar sofrendo. Desculpa te interromper, mas é legal você falar isso, Jefferson, da questão de que, mentor, Deus, seja lá quem for, ficou de mal comigo, né? Não tá me ajudando, não tá me contribuindo. É legal você falar isso, porque a gente também vivencia dificuldades. Esse processo que eu compartilhei aqui foi recente e foi uma dificuldade que eu estava vivenciando, né? E se eu, dependendo do meu foco, se eu entrasse num foco de vitimismo, tudo, seria exatamente essa fala aí que eu iria ficar. Nossa, exatamente. Por quê? Eu tô fazendo tudo tão certinho, minha intenção é tão boa, como é que acontece um negócio desse? E tem dois fatores ainda, né? Tem o fato de você experimentar uma coisa que você até então não tinha vivido, então tem um ensinamento, tem um aprendizado nesse processo. Não dá para o mundo espiritual tirar coisas que vão fazer justamente você crescer. Então, gente, sem essa história de falar, por favor, tira isso não acontecer mais comigo, meu Deus. Primeiro que é o seguinte, você está vivendo a realidade que você criou, que você escolheu. Mas Jefferson, eu não escolhi isso. Tá, você deixou de escolher. E você está nisso porque você deixou de escolher. Ou você está se omitindo, ou você está se negligenciando. Não interessa, você está nessa situação por quê? Ou por ação sua ou por falta de ação, né? Mas então entenda que os mentores não podem tirar a situação que você está aprendendo, que você está crescendo. Então os desafios também fazem parte do teu processo, mesmo quando as coisas não estão indo tão bem como você gostaria que estivesse acontecendo. Tem coisas que são assim mesmo, gente. E reencarnar não é fácil. É um baita desafio, né? Então, assim, encaixando com tudo isso, você foi percebendo, então, que os animais de poder que vinham com uma simbologia, para você no dia seguinte ir lá atrás das informações e ver o que essas informações gerariam para você em atitudes, né? Então acho muito interessante isso, porque, assim como a Erika falou no comecinho, não tenho especialidade nessa área do xamanismo, apesar de ser um curioso, assim, gostar bastante, principalmente pelas minhas conexões com a natureza que eu tenho desde pequenininho e tal, e também referente a outras encarnações das quais eu pude ter acesso e ter informações da onde que vinham essas empatias com a natureza e tudo mais, né? Então, sim, eu também conheço o Vitor Hugo França. Ele é nosso parceiro lá no IPPB, né, um dos responsáveis pelo espaço lá do Wagner Borges, e a gente deixa depois aqui o link do canal dele, do site dele, né, para vocês pegarem. Lá no site tem um canal no YouTube e tudo mais. Mas uma vez eu posso relatar que eu fiz uma vivência com ele de animais de poder, né, que era justamente para descobrir o seu animal de poder, né. E para mim foi muito legal, porque foi assim uma experiência ali na vigília, né, um processo totalmente anímico, não foi projetivo, nada disso, foi ali na hora, presencialmente, e eu tive uma experiência assim absolutamente verdadeira, profunda e intensa com um animal de poder, meu animal de poder, que era um cavalo branco, sabe? E foi uma coisa realmente linda, eu me emocionei até, né? Aí eu tô aqui no site do Vitor, eu vou colocar aqui o que
o que o cavalo, né, tem a descrição, né, os aspectos do cavalo, né? A medicina dele, só que não é o cavalo branco, mas tem diferença também, mas é sobre o cavalo só para ter um contexto, né? Aí fala aqui, ó, é a medicina do poder pessoal, das jornadas xamânicas e do dom da clarividência. Evocar para a liberdade do espírito, para aumentar o seu poder interior. Ajuda-nos a tornar-nos independentes e está ligado à projeção astral e nos ensina a compartilhar o nosso conhecimento no caminho da beleza. Então, quando eu tive essa informação... É a mesma... por isso que eu gosto, Jefferson, de fazer a analogia com o signo. Sim, e ainda eu sou Sagitário, então, que é meio cavalo, né? Aí, tá vendo? Porque não parece estar falando de você, falando, a gente tá falando de mim aqui. Sim. Mas muito, muito, porque, por exemplo, desde quando eu era criança, bem criança mesmo, eu tinha aqueles amigos imaginários, né, que na verdade não são amigos imaginários. Eu até uns 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, a minha mãe dizia que eu conversava com... Minha mãe tinha até um pouco de noção nessa parte espiritual, mas bem pouco. Mas eu tinha clarividência, tenho até hoje não tão mais quanto eu era criança, mas eu tenho. Meu processo, basicamente, da minha vida nesses últimos anos é compartilhar conhecimento, e uma das medicinas dele, né? Projeção astral, basicamente, eu fiz a imersão no mundo espiritual por causa das minhas projeções astrais, né? Eu tinha quando era criança, que voltaram na fase adulta até hoje, então, seja, muito, muito a minha cara, né? Então, foi assim, uma experiência muito gratificante. Eu nunca esqueço do dia que isso aconteceu, ele está ali presente comigo. Então, acho que é bem interessante essa parte dos animais de poder, para que as pessoas, muitas vezes, os mentores espirituais, ou você mesmo, a sua consciência num determinado momento, te traz simbologias, né, de animais. E aí, dentro dessa simbologia, você consegue destrinchar e conseguir entender um pouco mais do teu processo agora, né? Ou o processo que você já viveu, ou que você ainda vai viver, né? Então, são formas de você conseguir entender um pouco mais do que você está vivendo, né? E uma outra coisa que eu ia também falar, como você falou, né? Parece que não é só um animal de poder que nós temos, né? Assim como a gente tem vários, por exemplo, tem um ascendente, tem a lua no signo tal, né? O ascendente no signo outro, o Sol no signo tal, né? No nosso mapa astral, no conjunto completo, né? Uma das regressões minhas regressões, né? De uma das encarnações que eu tive, que os mentores me mostraram, no mundo espiritual, antes de eu encarnar, eu tinha do meu lado um lobo. Era um lobo assim que depois eu pude perceber naquela regressão, naquela encarnação, diante da regressão, que ele foi o meu cachorro naquela encarnação. Então, ou seja, eu literalmente tinha aí um animal que estava em corpo astral, me acompanhando nas cidades astrais, ali no mundo espiritual, e que eu tive a oportunidade, em uma das encarnações, de encarnar comigo, eu viver com ele. Que lindo! Nossa, me arrepiou todinha essa história. Que lindo! Muito lindo. E eu tenho, sei que muita gente gosta de cachorros, né, de gatos, eu gosto de todos os bichinhos, mas eu tenho realmente um negócio assim com um lobo, com um cachorro, né, que é a família, né? E aí, aqui eu vou pegar um pouquinho da medicina do lobo, né? Ele fala assim, lá do site do Vitor, é a medicina do ensinamento, do amor, dos relacionamentos saudáveis. Para os nativos, é o mais fiel dos guias animais. É também o símbolo de professor da tribo. Olha que legal. O lobo é um explorador de rotas. É percussor de novas ideias, que volta para a tribo para ensinar a compartilhar a medicina. Ou seja, né,
Sim. Matilha, né? O senso do lobo é muito aguçado e a lua é sua aliada de força. A medicina do lobo permite o professor dentro de nós todos, surgir e ajudar os filhos da terra e compreender o grande mistério da vida. Isso é um trechinho aqui. E evocar para ajudar, na hora da evocação do lobo, né, ele ajuda a eliminar as nossas fraquezas e pensamentos negativos para relacionamentos familiares saudáveis, amorosos, fidelidade, generosidade, união, a criança interior, visão criativa e aprender coisas novas. Que lindo. Então, compartilhar muito ensinamento que os nativos, né, de todas as linhas do xamanismo que existem, o xamanismo no mundo inteiro, em diversos tipos de tribos, né, de formações, mas como isso foi sendo propagado e graças a Deus chegou até o homem branco, né, e eu acho que nesse exato momento, assim, para eu finalizar minha parte, acho que esse exato momento da humanidade, acho que nunca, tanto na história do homem branco, do homem urbano, se preocupou tanto em olhar para a natureza. Buscar resgatar essa conexão com a natureza, porque, por exemplo, aqui eu em São Paulo, capital, né? Eu amo São Paulo, acho que essa cidade é uma das melhores cidades do planeta Terra. Sou apaixonado por São Paulo, mas faz falta a natureza, faz muita falta a natureza. Então, eu busco aqui no meu apartamento, vocês podem ver que aqui tem uma árvorezinha aqui que está atrás de mim. É uma árvore que eu tenho há mais ou menos uns 13 anos, um pouco mais de 13 anos. Legal! Olha, ela te acompanha. A felicidade, ela está comigo, além de estar com o teto do apartamento. Olha. E outras plantas que eu tenho. Então, assim, para mim, onde que eu estou precisa ter. Tem plantas pelo apartamento inteiro, na sacada e tudo mais, para estar conectado com a energia da natureza. Para mim, isso é muito importante. E eu acho que as pessoas que ainda não se atentaram a isso estão tendo oportunidade de agora, de alguma forma, essa energia tá ressurgindo, de se conectar, da gente se preocupar com a natureza, reciclar as coisas que a gente utiliza, porque a gente produz muito lixo mesmo, melhorar a nossa alimentação, sabe? Quem sabe um dia, assim, o ser humano naturalmente, sem ser uma coisa forçada, começa a ter uma consciência melhor do que você está se alimentando, do que você está ingerindo, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente resgatar essa conexão com a natureza, porque nós somos da natureza, no mundo encarnados ainda mais, né? Que é realmente a matéria, né? A gente veio da Terra, né? Então, é importante a gente estar atento aos sinais que os mentores mandam, aos sinais que nós mesmos mandamos para a gente, personagem, e a gente se reconectar com a natureza, porque isso faz muita falta para o corpo, né? Muitas vezes a gente está com pensamentos legais, está engajado, está determinado, mas está faltando energia telúrica, está faltando natureza na tua vida, está faltando contato com animais, está faltando contato com seres vivos da natureza, com água, com mar, né? A praia, que seja a montanha. Então, não perder isso é importante também. Então, acho que da minha parte, É isso mesmo, Jefferson. Eu fico muito feliz com esse episódio, por mais que a gente tenha ficado um pouquinho assim, porque tanto eu falei com o Jefferson também, né? Não sou especialista nesse assunto. Falei, eu também não. Mas eu acho que deu um programa muito legal, né? Sim, trouxe muitas informações, assim, muito ricas para todos nós. E para cada um que estiver ouvindo a gente, assim, lembrar as pessoas, estava vindo isso na minha mente, lembrei agora, de falar com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que o Vitor, ele tem vivências, igual o que o Jefferson fez, ele tem vivências para que você descubra qual é o seu animal de poder, né? Então, para quem quiser entrar lá no site dele, dar uma olhadinha. Eu não conheço o Vitor, eu conheço ele de internet. O Jefferson conhece ele pessoalmente, é amigo dele. Amigo dele aí de longas datas.
Mas eu não conheço o Vitor, mas gosto muito do trabalho dele, muito mesmo das explicações que ele traz, me auxilia muito aqui no meu dia a dia, quando eu tenho as minhas visõezinhas assim com animais. E para o pessoal que está nos ouvindo, se interessou mais sobre esses assuntos, ou se tem sonhado, tem vindo para vocês informações sobre animais, dá uma olhadinha nas explicações, porque vai casar, vai ser algo que vai te trazer uma força a mais. Bom, é isso, pessoal. Um beijo para cada um de vocês. Eu agradeço. Até mais. Muito bom, Érica. Então, só para a gente finalizar aqui, a gente vai deixar o link do site do Vitor nas descrições, tanto do podcast como lá no meu canal, a postagem do vídeo dessa gravação, né? Então dá para vocês acessarem, naveguem lá no site, tem o canal dele, tem os cursos online dele também, tem as vivências presenciais para quem é aqui de São Paulo, capital, tá? E eu também gostei muito desse nosso programa que a gente fez, eu acho que teve um pouquinho das nossas histórias, e acho que sempre contar relatos é sempre uma parte muito interessante dos programas que a gente grava, porque traz uma vivacidade, né? Traz uma naturalidade, traz algo em comum da nossa vida, e para as pessoas também compararem com a delas, né? Traz uma naturalidade para isso. Bom, então a gente vai finalizando aqui, só lembrando do nosso site, somostodosmestres.com, se cadastra lá, acompanha todos os nossos programas, também é possível fazer um download dos programas, aí se você estiver na tua casa, usa lá o Wi-Fi, faz os downloads, depois você sai, você está no metrô, está no carro, está andando na rua, você pode ouvir sem precisar usar a internet, tá bom? Então, muito obrigado, a gente se vê num próximo programa aqui no Somos Todos Mestres. Um grande beijo para vocês e abraço, e até mais.